Vou dar boa noite a todos. Queria agradecer imensamente a vocês por estarem aqui nos acompanhando. Também queria agradecer o Marcos por ter aceitado estar aqui nesse momento. Eu serei a mediadora nesse momento. Primeiro eu vou me apresentar, tá? Queria só pedir desculpas porque a gente teve que se utilizar dessa pequena estrutura para poder tornar acessível esse aplicativo. A gente promete que na próxima vez a gente vai ter uma estrutura melhor, mas a intenção principalmente é que a gente possa ser acessível a todos. Eu vou fazer minha descrição, minha apresentação, e posterior a isso, o Marcos dá início à palavra, tá? Meu nome é Bárbara Costa, eu tenho 1,65 m de altura, a minha cor é negra, sou preta, estou sentada, atrás de mim tem uma porta de vidro de cor preta e eu estarei durante a live mediando a fala do Marcos, que agora vai se apresentar. Tá bom? E daqui a pouco eu volto para falar como é que vai acontecer, como é que será o processo de distribuição dos blocos, tá certo? Ok. Eu disse que estão ouvindo aí direitinho, tá? Sou Marcos Rodrigues, tenho 1,62 de altura, sou negro, tenho baixo físico. Estou vestindo uma camisa azul, alguns detalhes que tem no trabalho, e atrás de mim tem uma parede salmão. E a gente vem para discutir um pouquinho sobre esse assunto tem muita que são a acessibilidade e a inclusão da realidade. Marcos. Oi. Eu não estou conseguindo te escutar. E agora, tá melhor? Agora eu estou te escutando. Pronto, eu vou ficar nessa posição aqui para ficar bem melhor. Tá, obrigada. Dá para fazer com o celular também. Nessa distância, tá dando para mim aqui agora? Oi. Alô? Tá me escutando? Eu sim, vai lá. Pode começar. Pronto. Os nossos blocos, eles serão separados em 3, certo? Cada um com 15 minutos. E ao final a gente vai deixar 15 minutos também para que a gente possa estar conversando e respondendo algumas respostas de vocês, tá certo? O nosso primeiro bloco, ele tem a temática com a educação inclusiva. O nosso segundo bloco, ele será temas voltados para os direitos sociais da pessoa com deficiência, tanto no âmbito social e cultural, tá? E o nosso terceiro bloco, o Marcos, ele é membro do Conselho Estadual da Pessoa com Deficiência. Ele irá pontuar qual é o papel do Conselho do Estado aqui para a gente, tá bom? Como a gente acabou perdendo um pouquinho de tempo, a gente vai começar com a fala do Marcos, tá? Ok. O áudio está ruim, que estamos tendo agora. Melhorou? Melhorou agora? Tá me ouvindo? Marcos. Oi. O Nicolas está sugerindo que tu coloque o fone. Vou colocar. Vou pegar ali o fone. Peraí. Tá. Enquanto o Marcos organiza o fone dele, eu vou falar sobre a formação do Marcos, tá certo? Agora melhorou. De tecnologia assistiva. Pronto. Enquanto o Marcos não volta,
eu vou falar a formação do Marcos. Melhorou? O Marcos, ele tem bacharel em serviço social, é especialista em políticas públicas de seguridade social, com formação em deficiência visual e educação inclusiva. É membro do Conselho Estadual da Pessoa com Deficiência do Estado do Ceará e também é membro do GT de Acessibilidade Cultural e ele está cursando pós-graduação em psicopedagogia. Nada melhor do que termos nesse momento o Marcos. A gente se conheceu no final do ano passado, quando ele foi fazer uma palestra, ministrar uma palestra lá no CRAS de Madalena, e em parceria com uma colega minha, a gente facilitava um grupo de pessoas com deficiência, PAIS, um grupo PAIS. Oi, Marcos. Melhorou o som? Melhorou. Pronto. Vamos lá, gente. De início, a gente vai falar um pouco sobre a educação, né? A política de educação, ela sofreu o que a gente tem de grande transformação para o segmento de pessoas com deficiência. Na minha opinião, a educação ela se transformou de uma forma muito qualitativa na base maior dela, que foi a educação infantil. Ela deixa muito a desejar quando você percebe a partir do ensino fundamental dos anos finais ao ensino médio. E aí vem passando por uma série de fases de transformação, inclusive na própria formação docente. Marcos, Essa formação... Oi, pois não? Pois não? o Nicolas fala mais alto um pouquinho. Pronto. Vocês estão me ouvindo agora? Isso, agora melhorou. Pronto. Eu estava falando sobre a questão da formação docente, certo? Na formação docente, o que é que está havendo? A gente percebe uma falta muito grande no quesito da própria educação inclusiva. Nesse ponto, a gente pode justamente definir o que é educação inclusiva para o que é a educação especial. A educação especial é quando a criança com deficiência ou a pessoa com deficiência, o estudante, por exemplo, ele estuda ou ele passa por cursos de formação, seja na área da produção educacional para uma vida independente, certo? Ou seja, em outras áreas, as quais ele vai ter um suporte para a sua educação. E essa educação especial, ou educação especializada, ela é direcionada justamente no contraturno da educação inclusiva, da educação formal, educação escolar, certo? Nesse ponto aí, nós temos no Brasil duas formações distintas em que elas sofrem a educação inclusiva. Pois não? Desculpa. Eu queria só perguntar se fica tudo bem, porque na transcrição ele só vai o meu áudio, não vai o seu áudio. Ok, sem problemas. Pronto? Pronto, eu vou só virar minha câmera e pode continuar, tá? Pronto. Então, quando falávamos sobre educação especial e educação inclusiva, a educação especial ela vem justamente sofrendo porque ela precisa de um processo de formação de especialistas, de pessoas que contemplem em sua área a educação direcionada às pessoas com deficiência, e a educação inclusiva ela necessita de professores generalistas que contemplem também a compreensão sobre os estudantes com deficiência. Falar de experiência própria, por exemplo, no ensino médio, quando eu adquiri a deficiência visual, todos os meus professores não tinham conhecimento sobre braille, sobre orientação e mobilidade, sobre tecnologia assistiva digital, e isso, de uma certa forma, me excluiu do meu grupo, do grupo que eu fazia parte, porque era algo novo, certo? E eu acredito que acontece com muitas outras pessoas que têm muitas outras deficiências, pois não? Desculpa novamente.
O áudio ainda continua baixo. Eu tentei aqui, eu estou aumentando o volume do celular para ver se dá certo. Melhorou. Pronto, melhorou? Melhorou, pessoal? Pronto. Gente, sempre que tiver esse problema aí, por favor, me avisa, porque eu sou novato nessa história aqui de tecnologia assistiva. Aliás, Eu também. então sempre deem um feedback. Coisa que eu estava falando em relação à educação, que são vários pontos, né? A crítica que eu faço, uma das críticas que eu faço sobre a educação é que a Lei de Diretrizes de Base, ela levanta a bandeira da educação inclusiva, porém ela não cobra a formação docente. E aí, o que tem de estudantes com deficiência entrando na educação, no ensino médio, por exemplo, no ensino superior, por exemplo, que encontram professores que não têm formação, muitas vezes, para lidar com aquelas especificidades, é muito comum, é muito recorrente. Então, é uma das coisas, é um dos debates que nós temos, a formação docente para o ensino médio, para o ensino superior, a perspectiva da educação inclusiva, ela precisa ser comentada. E se ela precisa ser comentada, como deveríamos fazer? Os professores, no caso do ensino superior, por exemplo, podem promover palestras, formações continuadas, cursos de capacitação mesmo, para discutir sobre essa questão da diversidade social das pessoas com deficiência, da inclusão na educação. Isso também precisa permear pela educação do ensino médio e também pelo ensino fundamental dos anos finais. Uma das coisas que eu sou plenamente concordante é sobre a Libras, a língua brasileira de sinais, e o Braille serem colocados como disciplinas tanto na educação fundamental dos ensinos finais, a educação do ensino médio, para que a pessoa, tenha ela ou não deficiência, compreenda esse sistema de leitura e de escrita, que é o Braille, e compreenda também essa língua, que é a Libras, para que ela possa também compreender, pelo menos superficialmente, uma parte desses dois segmentos, como se comunicar. Porque é super interessante, é até uma crítica que eu faço. A gente tem uma elevação muito grande nos cursos de inglês, de espanhol, de outras línguas, nada contra. Mas com a Libras é meio que oculto, certo? A gente não tem uma difusão tão ampla para cursos de formação em Libras como a gente tem para essas duas estrangeiras. Ou seja, o segundo maior segmento de pessoas com deficiência do Brasil, é o segmento surdo, se sentem praticamente estrangeiros dentro do próprio país. E daí você vai por diante, como a não compreensão sobre as pessoas com as síndromes ou transtornos, em que muitas vezes as pessoas com essas características ficam relegadas ou mesmo retroagidas a sua forma de ser, seu jeito de ser, porque a deficiência ela é uma característica do ser. Ela não é o ser completo. Mas, Pois não, pode falar. só tenta falar mais um pouquinho alto, por favor. Pronto. Melhorou. Daí, então, a gente está abordando sobre essa questão da educação e essas são as críticas, pelo menos as iniciais, as que eu faço, certo? Acredito e acho muito válido quando os professores, eles chegam para nós e dizem, olha, não sei o que fazer, mas você pode me ajudar? E nós, pessoas com deficiência, estudantes com deficiência, conseguimos conduzir, juntamente com o professor, uma ponte para acessibilidade. Mas muitos de nós não têm essa digamos assim, esse quê para conduzir. E existem ensinos, existem cursos que de uma certa forma orientam. Então, o professor ou a professora já chegando com uma bagagem específica e a pessoa com deficiência também chegando com a sua vida, com os seus anseios, desejos, sonhos, eu acredito que se soma tudo isso e se constrói. Porque a inclusão e a acessibilidade,
elas só acontecem quando há uma interação da pessoa com deficiência, que requer a mudança, para a pessoa sem deficiência, que se dispõe à mudança. E é nessa concepção em que a gente segue, certo? Tem muitos ganhos, como eu falei. A questão do Tratado de Marrakech é um dos ganhos. Desculpa, o Tratado de Marrakech não, que ele fala sobre... Aliás, ele também, que fala sobre livro, sobre leitura, sobre literatura, sobre bibliotecas e sobre a ampliação do conceito desses termos. Mas também a gente vê o Acordo de Salamanca, quando ele fala sobre a educação especial e a educação inclusiva de formas bem amplas, mas ele fala de um âmbito da educação infantil. A gente precisa ampliar esse debate, esse discurso, para o ensino médio, os anos finais do ensino fundamental e também o ensino superior. Porque lá no ensino superior é que serão formados os professores que darão aulas para as crianças, para os adolescentes, para os adultos. E esses professores, eles darão aula para pessoas em geral, independente de terem ou não deficiência. E por isso que ele precisa, no mínimo, ter uma compreensão sobre as especificidades dessas pessoas em si. Agora tu imagina, um país como o Brasil, que tem praticamente 25% da população de pessoas com deficiência, se a gente fizer um recorte maior, tem o estado do Ceará, que é o terceiro maior estado em número de pessoas com deficiência no Brasil, e se você fizer um recorte maior, tem a região Nordeste, que é a segunda região com maior número de pessoas com deficiência no Brasil. Você vai ter e você precisa ter uma observação maior sobre essa categoria, esse segmento, e vai precisar entender de onde está vindo, de onde está ocorrendo esse fenômeno das deficiências. Essas pessoas com deficiência, elas estão sendo contempladas em suas necessidades, quais as políticas conseguem contemplá-las, quais não conseguem contemplá-las, por que não conseguem contemplá-las. E aí é muito interessante porque a gente está num ano de eleição municipal, em que toda a estrutura política, educação, saúde, emprego e renda, desenvolvimento social, vai justamente de encontro também a isso. É preciso que os nossos próximos gestores comecem a perceber que pessoa com deficiência é eleitor, que pessoa com deficiência é pessoa, antes da adjetivação com deficiência, e que esse segmento requer direito de cidadania, porque muitas vezes nós somos marginalizados por falta de compreensão também do poder público, como instância jurídica, social e administrativa que deve contemplar os nossos direitos e deveres, como também da própria sociedade, pela própria ignorância e, infelizmente, da nossa cultura. E também, aos poucos, ela passa por essa transformação. Não sou louco de te dizer que o Brasil não está se transformando nessa perspectiva da inclusão, nessa perspectiva de uma acessibilidade. Acredito que sim, e no decorrer da nossa conversa a gente vai trazer muitos pontos em que são processos de transição. Eu acredito muito que a sociedade, de uma forma dialética, ela se transforma. E essa transformação, ela está acontecendo. O fato de eu estar aqui discutindo contigo sobre essa questão da inclusão, da acessibilidade, segmentos de pessoas com deficiência, protagonismo, e vocês também estarem conosco, e nós termos o direito à palavra, mostra que esse processo de transformação social, ele é fácil. E a tendência é continuar. E a educação é tão importante, né? A gente sabe que às vezes ainda tem um receio de alguns pais não matricular a criança, né? A gente tem também a dificuldade das escolas em receber e também temos a dificuldade dos pais de entender que a criança também pode estudar, né? A deficiência, ela não limita ela a ter os direitos dela e até a poder
se socializar com outras pessoas. Mas eu queria te pedir para, porque tu falou da educação especial e da educação inclusiva, né? E aí eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso, da diferença, se, como é que se constrói. Certo. A educação especial, como o nome já diz, ela é uma educação direcionada de uma forma especial, né? Ela é especializada. Ela acontece muitas vezes dentro das SRM, que são as salas de recursos múltiplos ou de multirrecursos, certo? E são salas específicas para crianças com determinados tipos de deficiência. É tanto que essa sala ela vai atender um por vez. Por quê? Porque aquela criança ela requer uma especificidade no seu desenvolvimento inicial. Por exemplo, as atividades da vida diária, que eu até comentei aqui, eu falei com o nome de Produção Educacional para uma Vida Independente, elas são direcionadas, elas são efetivadas dentro dessa sala. Como, por exemplo, uma criança cega aprender a amarrar um cadastro, uma criança cega aprender, de uma certa forma, a organizar a sua casa, ajeitar a sua ajudar pai, ajudar mãe com determinadas coisas de casa, determinados pontos em que a escola secular, ela não, de uma certa forma, ela não vai ter, entre aspas, obrigação de fazer, mas esse atendimento educacional especializado, ele vai ajudar nisso, e ele também vai desenvolver, por exemplo, na leitura e na escrita, com a criança cega. Se for uma criança autista, por exemplo, a desenvolver a área do comportamento, por exemplo, a trabalhar nessas especificidades do comportamento, a trabalhar a organização comportamental da criança com autismo ou com outra deficiência, tendo como comorbidade algum problema comportamental. Ela vai trabalhar, por exemplo, o desenvolvimento da Libras na criança surda. E a escola, em paralelo, vai trabalhar as disciplinas, as matérias. A escola vai estar trabalhando a organização do conhecimento, né, do conhecimento formal, do conhecimento instituído. E aí, a educação especial, em parceria com a educação inclusiva, que elas trabalham uma em contraturno com a outra, elas vão estar fazendo essa ponte. E isso vai fazer com que a criança com deficiência, ela tenha uma base de sustentação e tenha também outra base de sociabilidade e também conhecimento formal. Ou seja, elas duas, elas se complementam de uma certa forma que elas têm essa base de suporte para que elas possam formar um ser cidadão, um ser consciente dos seus deveres, dos seus direitos, entrar no princípio da equidade, porque quando uma criança cega, por exemplo, ela tem noção do braille, que ela teve uma aprendizagem ali dentro da sala de AE, por exemplo, e ela está sendo suportada também, no caso suportada que essa é uma palavra meio esquisita, mas ela também está sendo instruída na escola. Dessas duas formas, ela está tendo continuidade na sua educação e ela, por exemplo, recebe um livro. E o mesmo livro que ela recebe é o livro que a criança sem deficiência recebe. E elas duas vão estudar juntas, elas duas vão aprender juntas. Uma criança vidente, imagina uma criança ouvinte aprendendo Libras para falar com um coleguinha surdo. Ou uma criança, por exemplo, que tem um colega, uma colega cadeirante lá na sala dela, vai aprender a brincar com a colega. Isso, assim, é algo que nós, pessoas com deficiência, sonhamos, certo? Isso é o nosso mundo ideal, em que pessoas sejam pessoas independentes das suas características, das suas especificidades. Se sejam negros, se sejam brancas, mulheres, homens, altos, baixos, que a gente compreenda que ninguém é perfeito, mas que sejam respeitadas todas as especificidades e que sejam garantidos todos os direitos.
e a educação especial, juntamente com a educação inclusiva, aí eu amplio mais o discurso. E essas duas, juntamente com a família e junto com a sociedade, através das suas instituições, igrejas, relações sociais, amigos, etc., todas essas pessoas se envolvam nessa causa, porque isso faz com que aquela pessoa que se sentiu marginalizada por não ter uma acuidade visual, por não ter um cognitivo desenvolvido, ao ponto de a pessoa que tem um cognitivo convencional ter uma aprendizagem diferenciada que ela, e ela não se sentir mais marginalizada, porque aquela pessoa que tem um cognitivo preservado perante o dela que não é, complementa ela com uma forma de amizade. Ei, vem cá, vamos fazer um exercício, vamos nós dois. E o mediador de tudo isso é o professor. E o instrutor do professor para tudo isso é a instituição escola, é a instituição faculdade, seja na educação especial ou seja na educação inclusiva. É necessária essa unidade, porque se não houver essa unidade, não houver esse relacionamento entre essas instituições, a gente vai continuar batendo nessa tecla e a inclusão nunca vai deixar de ser uma perspectiva. A gente pode passar para o segundo bloco para a gente poder ter um controle do nosso tempo. O nosso segundo bloco é sobre os direitos sociais da pessoa com deficiência no contexto da cultura, da saúde e dos direitos sociais. Eita, que é muita coisa, viu? Daria para fazer 3 lives sobre esse bloco. Vamos lá. Os direitos, né? Os direitos sociais, o direito à cultura. Depois manda o feedback, é porque eu estou recebendo feedback aqui que estão dizendo que não estão conseguindo escutar direito. Gente, por favor, manda o feedback aqui que eu estou tentando aqui. Marcos, a Tamile sugeriu que tu tentasse tirar, mas a gente já estava dessa forma, né? Que tentasse tirar uns fones para ver se daria certo. Vou tirar o fone, tá me ouvindo? A gente está escutando. Pronto, vamos lá, de novo. Valeu, Tamile, obrigado. Tamile é minha colega de trabalho, viu? É minha colega de trabalho e minha amiga. No contexto da cultura, os direitos sociais, todos e todas nós temos direito à acessibilidade cultural. Todos e todas nós, que eu digo, pessoas com deficiência, certo? E para que isso aconteça, a gente precisa que recursos sejam desenvolvidos para que nós sejamos contemplados dentro disso. Olha bem, o nosso ideal é um recurso chamado de desenho universal. O que é esse desenho universal? É que toda a política, toda a ação ou toda a construção, ideia que for pensada pelo Estado e pela sociedade, seja pensada na base com acessibilidade. E aí, isso tudo para entrar no contexto da cultura. Para se pensar com acessibilidade, o que é que eu preciso? Muitas vezes, eu preciso, se não muitas, todas as vezes, quando estiver desenvolvendo isso, convidar pessoas com deficiência que tenham uma noção sobre o que eu estou desenvolvendo. Se no campo da cultura, por exemplo, tenha uma compreensão sobre teatro, sobre bibliotecas, sobre museus, sobre qualquer outra ação cultural, para que isso aconteça. E daí, quando se discute com pessoas com deficiência sobre isso, conseguimos contemplar essa base estrutural para que a gente possa desenvolver um trabalho que seja, se não para todos, contemple uma grande parte da sociedade, bem maior. Por isso, e é dessa base que vem o nosso lema, que é o nada sobre nós sem nós. Alguma política, alguma ação, algum desenvolvimento do governo, do Estado, da comunidade, da sociedade, só pode ser desenvolvido, caso fale por pessoas com deficiência, se for com pessoas com deficiência. E para pessoas com deficiência. No campo da cultura, por exemplo,
nós discutimos a questão da acessibilidade comunicacional, aonde os filmes com legenda para surdos e ensurdecidos, audiodescrição, interpretação em libras e também a questão da fala simplificada, da forma de falar que seja compreensível para todos os públicos. Porque, como eu te falei, tem um público que tem deficiência cognitiva e aí ele precisa também compreender. Então, a gente precisa dessas formas. No campo cultural, a Secretaria de Cultura do Estado, através de um grupo de trabalho em acessibilidade cultural, ao qual eu também faço parte, a gente já vem trabalhando desde 2015 esses pontos. Daí, quais foram os ganhos? Por isso a questão da política social. Nós conseguimos complementar dentro dos editais a acessibilidade cultural e nós amarramos o conceito de cultura. Nós conseguimos dizer o que era cultura acessível, no caso, na discussão, o que era cultura acessível e como conseguir contemplar essa cultura acessível. Em várias discussões dentro da própria Secretaria de Cultura, nós chegamos a um consenso de organizar seminários que falem sobre acessibilidade cultural, trazer também amostras de cultura acessível e trazer da invisibilidade para o protagonismo artistas, produtores culturais e pessoas que vendem cultura, que essas pessoas têm deficiência. Então, essas pessoas, esses artistas, esses produtores com deficiência, desenvolvem culturas com acessibilidade. E no outro polo, também temos produtores sem deficiência que fazem trabalhos que ampliam seu escopo. Antes, esses produtores não desenvolviam, por exemplo, ações culturais com intérpretes de Libras. Hoje eles já fazem. Antes, eles não faziam as suas publicações dessas ações em braille. Hoje eles já fazem. Antes, eles pensavam um pouco menor sobre a questão da acessibilidade cultural, mas através do diálogo, através da compreensão, através de tirar dúvida desses profissionais, é que a gente foi transformando esse terreno. Aí você me pergunta, e aí, Marcos, chegaram ao ideal? Jamais. Nós nunca vamos chegar ao ideal, porque sempre nós vamos estar nesse processo de perspectiva. A própria lei é nova, né, Marcos? A lei é de Oi? 2016, a lei de inclusão, o Estatuto da Pessoa com Deficiência. O Estatuto da Pessoa com Deficiência, no 13.146 de 2015. É interessante que eu falo sobre isso, mas as coisas já são prévias. Né? Por exemplo, a Convenção de Direitos da Pessoa com Deficiência na ONU, em 2008, já falava sobre isso. A Lei de Acessibilidade, a 10.098 de 2000, ela já falava sobre acessibilidade cultural. A Lei 3.146 de 2015, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, ela fala do seu artigo 42 ao 45 sobre os dispositivos de acessibilidade cultural para pessoas com deficiência. Como é que, se eu sou um produtor cultural e eu quero fazer qualquer ação cultural que seja, eu quero desenvolver um projeto, e aí eu tenho já o projeto, eu quero pensar nas ações em que envolvam o segmento de pessoas com deficiência, seja no palco, seja na plateia, ou seja junto comigo na produção. Eu me remeto a esses artigos do 42 ao 45 e eu vou conseguir contemplar algo. Antes de tudo, não apenas ao ordenamento jurídico. Eu preciso ter ao meu lado pessoas com deficiência também para discutir comigo como é que a gente pode fazer algo, como é que a gente pode desenvolver isso. Porque só conseguimos construir algo inclusivo e algo acessível quando nós fazemos o que a administração chama de administração societal, que é quando o público está junto conosco, trabalhando conosco para que a gente possa desenvolver algo desse tipo. O segundo ponto, para além da cultura que eu falar, Oi, Marcos. além da cultura tinha outro. Qual era o outro? Da saúde e dos direitos sociais. A questão da saúde. É porque são muitos pontos assim, muito grandes. Mas vamos lá. A questão da saúde,
algo super, super, super relevante, inclusive para esse período de pandemia em que a gente está vivendo, certo? Assim, uma crítica que eu faço aos governos, porque a gente não vê com muita ênfase o segmento de pessoas com deficiência sendo percebido, inclusive a gente está vivendo um meio de pandemia, em que toda a população mundial está trabalhando nos seus planos de contingência, certo? O Não foi Brasil criado tem plano plano. de contingência, o estado do Ceará tem plano de contingência e os municípios também. O problema é que muitas vezes a gente não vê muitos gestores trabalhando, por exemplo, a informação que deve chegar para as pessoas, seria necessário que tivesse ali a legenda, como eu te falei, o intérprete de Libras, que o diálogo fosse facilitado. Mas muitas vezes a gente não vê isso com os gestores, diferentemente da cultura, que, por exemplo, você vê a Marília Mendonça fazendo uma live com o intérprete de Libras na discussão. Ela acredita que isso é pouco e vai para uma rádio formada por pessoas cegas e faz a live em dupla plataforma, e a live no rádio está sendo com audiodescrição e na televisão com interpretação em Libras. Então, assim, quando você vê que no campo da cultura uma profissional se preocupa com esse ponto, mas na gestão pública a informação ela não chega com tempo, isso é algo da gente pensar, certo? E aí, no campo da saúde, atualmente, dentro desse processo de pandemia, a informação ela é base, crucial, para que a gente tome todos os devidos cuidados. Será Por que o exemplo, poder público criou um plano de contingência que incluísse também, né? Porque se fala muito em proteger, em informar, mas em que ponto está sendo colocado a saúde, assegurada a saúde, porque a saúde é direito de todos nós, né? E aí, em que situação está sendo tratado o ponto que você está trabalhando, está levando a informação, como tu colocou, mas assegurando principalmente a pessoa com deficiência. Tu falou da pois é, live, eu falo bem rapidinho. Tu falou da live, eu me lembrei, porque a gente fica acompanhando as redes sociais e tem pessoas, e aí a gente entra a questão do respeito. Tem pessoas que ficam mandando é, do, da pessoa que está lá fazendo a língua de sinais, né? E é muito importante que isso não aconteça, porque não há um motivo de mangofa, né? Ela está lá para que para que aquela música, aquela live seja acessível a todos. Se você talvez não entende por que aquela pessoa está lá, pelo menos busque saber, mas ir mangar sem saber exatamente o que está acontecendo já leva para um outro viés, né? Um viés que você está cada vez excluindo. É uma inclusão que a gente fala, que a partir do momento que uns incluem, outros acabam excluindo, né? então, olha, eu estava lendo sobre o estado do Ceará. Hoje a gente tem com a Arnete Borges, que é a presidente do Conselho Estadual do Direito da Pessoa com Deficiência, uma célula da pessoa com deficiência dentro da Secretaria de Saúde. E essa célula ela vai trabalhar diretamente com os insumos, com material de higiene pessoal, com essa parte de repasse de órteses e próteses, essa parte mais burocrática, em que foi um avanço em que uma pessoa está assumindo dentro de uma secretaria, a qual o assunto, ou a pasta que ela está pegando, é justamente algo direcionado a esse segmento. Então, isso é de suma importância, isso é de grande valia, isso precisa ser percebido. Porém, a gente precisa ampliar isso. Por exemplo, como estão vivendo as pessoas com deficiência nos municípios? Qual é a realidade dessas pessoas com deficiência? Fortaleza, por exemplo, passou um tempão sem receber cadeira de rodas. Como era que estavam vivendo as pessoas que não têm condições de comprar cadeira de rodas? É justamente esse processo em que a gente precisa perceber. Ter programas ou vídeos com acessibilidade plena, falando sobre, por exemplo, a higiene, como uma pessoa cega pode fazer no pessoal de uma bengala, a higiene de uma bengala, a higiene de uma cadeira de rodas, como pode ser feita.
A questão da condução, por exemplo. Outro ponto, uma pessoa com autismo, como pode se trabalhar nesse período da pandemia, já que a pessoa com autismo ela tem um Tem toda regramento? uma rotina. Isso. E aí, como é que a gente vai trabalhar essa especificidade? Eu sinto muita falta disso nas redes convencionais de comunicação, certo? Como estão sendo disponibilizados os remédios para as pessoas que têm, por exemplo, doenças pré-existentes? Os postos estão abertos. Mas e aí, como é que isso está sendo? Toda essa estratégia precisa ser pensada também para o segmento de pessoas com deficiência, e eu amplio mais. Eu coloco o segmento de pessoas com doenças raras. E esse segmento, ele também precisa ser visto, precisa ser observado. Até então, estou te falando, porque eu não consegui ver com ênfase os gestores trabalharem também essa perspectiva. Eu saúdo muito esse trabalho que a MED está fazendo dentro da Secretaria de Saúde. Vejo também com muitos bons olhos o trabalho que a Coordenadoria da Pessoa com Deficiência e do Idoso, capitaneada lá pela Vina Leite, está desenvolvendo um trabalho muito interessante, que ela trabalha juntamente com a, a Martinha, justamente com a Gislana, que são articuladoras da política, certo? Da política pública para pessoas com deficiência do Estado do Ceará, e fazem, tiram leite de pedra, desenvolvem lá ações, fazem trabalhos, articulam com os municípios, com Fortaleza, sobre a política pública, discutem sobre tudo. Fora isso, a Comissão de Intérpretes de Libras, que tem lá, a comissão não, desculpa, eu fui corrigido por ela uma vez, a Central de Intérpretes de Libras. E essa central, por incrível que pareça, tem 3 intérpretes de Libras na central do Estado, onde tem 184 municípios. Para você ter uma ideia. E é louvável porque tem município que nem central de Libras tem. Então, assim, é algo necessário, em primeiro lugar, para essa questão da saúde, a informação. A informação com estratégia, a informação com base, a informação desmedida, ou seja, a informação com acessibilidade universal, a informação que chega a todos os públicos. Porque o problema maior do Covid não é apenas o vírus, mas é muitas vezes esse processo de desinformação, certo? Em que nós, muitas vezes, temos que nos desdobrar para buscar essas informações através de determinados veículos, inclusive a internet está sendo algo fundamental na nossa vida. Porém, nós temos internet. Deixa eu voltar no ponto lá da educação, para a gente depois passar adiante. Recentemente, o Conselho Estadual está escrevendo uma nota de repúdio ao Ministério da Educação do Conselho Federal, aliás, desculpa, do governo federal. Essa nota de repúdio é baseada na prova do Enem que pode ser realizada esse ano. O que foi que houve? O artigo 1.9.4, que tem no edital do Enem, ele diz que as pessoas com deficiência não terão direito à prova no formato digital. E aí, quando a gente se remete ao preenchimento da ficha, tem lá justamente dizendo que as pessoas com deficiência não receberão os recursos de leitores de tela, de um intérprete de Libras, nem que seja audiovisual, não receberão nenhum recurso de acessibilidade geral. Nesse formato, nós vamos entrar com essa nota de repúdio, inclusive o Conselho Nacional da Pessoa com Deficiência já entrou, os Conselhos Municipais de Iguatu, o Conselho Municipal de Sobral, o Conselho Municipal de Goiás também já se manifestaram em Paracuru, com essa nota de repúdio contra, porque isso infringe direto ao nosso direito à igualdade. Nós temos direitos iguais sendo reconhecidas as diferenças. Ou seja, se você e eu vamos disputar um concurso público, nós podemos disputar. Eu escolho a modalidade de braille. Mas as mesmas questões que forem para você, virão para mim. Ou seja, eu tenho o mesmo direito, a mesma prova que você, só que a minha forma de fazer a prova vai ser diferente da sua. Por isso que nós não concordamos de forma alguma
que haja uma modalidade digital para uma prova e essa modalidade não abra a possibilidade para todas as pessoas, sem contar as pessoas com deficiência que não têm computador em casa e nem internet e querem fazer a prova digital. Elas têm esse direito. E o MEC não vai disponibilizar esses recursos, pelo menos esses computadores. Está bem explícito lá e nós já entramos nessa matrícula tudo e justamente vamos cobrar do Ministério da Educação que seja revisto isso e que essa prova do Enem venha a partir do ano que vem reformulada. Marcos, a gente tava difícil de controlar o tempo, vou pedir desculpas, mas a gente pode fechar e voltar para discutir rapidamente o 3 e fechar? Ok, pode ser. A gente vai fechar bem rapidinho, só o tempo para poder convidar. E aí a gente... Desculpa por não ter conseguido controlar o tempo. Mas fica à vontade de fazer um comentário, alguma coisa. Fale só um pouquinho mais alto, por favor, Marcos. Pode ficar à vontade, quando você quiser complementar com alguma coisa. Eu fico encantada quando tu tá falando, porque como eu te falo sempre que tu fala, eu aprendo mais. E as suas colocações são completas, né? E eu realmente não consegui controlar o tempo. Desculpa, tá? Isso já tinha até te falado. E depois de políticas sociais, eu abro para os comentários. Eu não entendi. A gente fecha aqui depois das políticas sociais e abre para os comentários. Está me ouvindo direito? Pronto, agora eu estou escutando. No caso, tu vai falar um pouco sobre o papel do conselho, depois? Aí depois a gente fecha e abre para os comentários. Pronto. Está conseguindo me ouvir direito? Estou conseguindo. Ok. Vamos lá dar continuidade. Pode ser? Pode ser. Vamos lá. Agora, a gente vai entrar para os direitos no ponto ainda do bloco 2, sobre os direitos sociais da pessoa com deficiência. Pronto. Para fechar aqui e abrir para os comentários, questionamentos sobre essa parte dos direitos sociais. Eu estava lendo na lei do auxílio emergencial em que foi ampliado o recorte para pessoas com deficiência, que antes era um quarto do salário por pessoa, e agora vai ser meio salário mínimo por pessoa, né? E as pessoas podem requerer benefício de prestação continuada. E também, que antes era só uma pessoa com deficiência que recebia na casa, agora podem ser até 2 pessoas com deficiência que podem receber na casa. Então, assim, se ampliou um pouco esse direito, né, o direito social, para o segmento de pessoas com deficiência. Inclusive, tem toda uma regulamentação lá, tem todas as especificidades que fazem o porquê as pessoas com deficiência podem receber e quais são os recortes, quais são as características desse que podem receber esse benefício. Outras coisas que eu percebi também foi a ampliação da discussão nas redes sociais, muito mais nas redes sociais, do segmento de pessoas com deficiência se colocando nas pautas políticas, né? O segmento de pessoas com deficiência criticando determinadas ações políticas, cultura, educação, saúde, emprego e renda. Eu percebo esse levante maior por parte das pessoas com deficiência. E eu percebo também que nós precisamos avançar mais, nos reconhecendo como cidadãos, pessoas detentoras de direitos e deveres, e nós também temos a obrigação de fiscalizar e cobrar justamente do poder público e da própria sociedade no posicionamento. Por isso que agora eu vou deixar o espaço aí para os comentários, pessoal criar.
Deve estar falando aí. Fica à vontade, pá. No caso, a gente tinha colocado que ia voltar para fechar e abrir os comentários. Vocês estão. Deixa eu só atualizar aqui, Marcos. Vocês têm algum comentário, algum questionamento para colocar para o Marcos? A Flavinha colocou anteriormente que é necessário que o poder público possibilite que as PCDs possam participar ativamente em nossa sociedade. No entanto, é necessário que se dê condições, né? E é isso que falta, condições de acessibilidade no âmbito educacional, estrutural, no meio físico, né? A gente sabe que as calçadas, elas devem ser acessíveis, isso quando eu falo um pouco mais voltado para o interior, né? Exatamente, olha, o que a Flavinha colocou é algo muito interessante. Por exemplo, o artigo 3 da LBI, da Lei Brasileira do Programa, ele define que é uma pessoa com deficiência. Em miúdos, ele diz que a pessoa com deficiência é uma pessoa que tem algo de natureza longa, por exemplo, uma deficiência visual, uma deficiência física, que ali vai para o resto da vida dela, e com interação. Se ela for passar por algum local e tiver um obstáculo, ela não vai conseguir passar por causa daquele obstáculo, por causa daquela barreira. Ou seja, o que é que ela quer dizer com isso? Que a deficiência não está na pessoa, a deficiência está no espaço biopsicossocial, no espaço de interação entre a pessoa e o bioma, o local que ela vive. Por exemplo, tem uma pessoa cadeirante e tem algo que ela quer fazer em determinado local. Só que aquele determinado local não tem uma rampa, tem uma escada. Ela não vai conseguir. Ela é uma pessoa com deficiência. Se ao invés da escada tivesse uma rampa, ela conseguiria. Ela continuaria sendo uma pessoa com deficiência, mas o espaço garantiria a ela esse direito. A deficiência é a especificidade dessa pessoa, ela é característica, como cor da pele, como gênero, etc. E isso precisa ser respeitado. A pessoa é cega? Pronto, acabou. Se ela é cega, ela anda de bengala, ela tem todas as características. Ou não anda de bengala, ela tem baixa visão. Isso precisa ser compreendido, isso precisa ser instituído dentro da nossa sociedade. Todo santo dia, de forma massiva. Isso precisa ser compreendido para toda a população, os leitores, que nós não somos seres coitadistas, nós não somos seres capacitistas. Eu fico besta, porque quando eu vejo as coisas que acontecem com pessoas com deficiência, uma pessoa com deficiência passa no vestibular. Aí uma pessoa olha para ela e diz assim, poxa, para tu ver, desse jeito passando no vestibular, e eu não passei. Sim, a bolas. A pessoa com deficiência estudou. A pessoa com deficiência teve seus méritos. Ela passou porque ela fez por onde passar. Ela não passou por causa da característica física, da característica visual, da característica auditiva. Ela passou porque passou. As esquecem da subjetividade dela, né? Exatamente. As mesmas questões foram para um, foram para outra. Como eu te falei, os meios são diferentes, mas os fins são os mesmos, certo? As características são diferentes. Então, eu vou pegar uma pessoa que fala inglês e eu que falo português, e as mesmas questões minhas são português, a dessa outra pessoa são inglês, a pessoa que fala inglês passa e eu que falo português não passo. Eu vou dizer, pô, ela só passou porque ela fala inglês. Não, gente. É isso. O que a Flávia falou justamente isso. Você quer me ver voar? Me dê condições. Me garanta um professor inclusivo, um professor acessível. Me garanta um espaço sem obstáculos, sem barreira. Me garanta uma sociedade que tenha acessibilidade atitudinal em alta. Uma sociedade que me compreenda
não pela minha bengala, não pela minha cadeira de rodas, não pelo meu andador, não pela minha muleta, mas uma sociedade que me compreenda pelo ser que eu sou, pela especificidade que eu tenho, que é de ser humano. Eu utilizei uma frase, eu puxei uma frase de uma professora minha, que eu em todas as minhas falas eu falo. Você nunca ensina um cachorro, cachorrinização para ele aprender a ser cachorro. Nem um gato, gatinização para ele aprender a ser gato. Mas o ser humano é o único ser que você precisa ofertar curso de humanização para ele aprender a ser o que ele já deveria ser por essência. A gente muitas vezes precisa voltar às nossas origens para nos compreender enquanto seres. Descer uma pessoa cega do ônibus. Oh, meu Deus, o bicho. Ai, Jesus, o que foi isso? Gente, ele é só cego. Essa pessoa é só uma pessoa cega, ela só não tem a visão. Mas ela tem a vida dela. Desceu uma pessoa cadeirante, oh, meu Deus do céu, ajuda, bichinho. Gente, parou. Parou com isso, acabou esse coitadismo. Nós não somos especiais, nós não somos bichinhos, nós somos gente. Nós temos nome, identidade e CPF, como qualquer outra pessoa. Nós lutamos por uma coisa, aliás, por duas: respeito e dignidade. Nessas duas que eu acredito que, se elas entrarem no nosso dia, da nossa sociedade, seja nos gestores da sociedade civil, nós conseguimos andar muito. E aí entra a palavra empatia, né, Marcos? As pessoas podem. A empatia ela não pode ser que a pessoa adquira, né? E aí ela vai entender que respeitar o outro é essencial, porque a partir do momento que você discrimina ou trata mal a outra pessoa, você também está discriminando a si mesmo. Porque nós todos somos um. Por mais que nós tenhamos as nossas diferenças, né? Todas nós temos, né? Isso é uma questão do ser humano. A subjetividade está aí para mostrar que eu posso ter 3 irmãos, a forma como minha mãe me criou foi a mesma que criou meus 2 irmãos, e mesmo assim não vai ser igual. As pessoas têm que entender que a partir do momento que se coloca no lugar da outra pessoa, você passa a respeitar o espaço, né? Você pode talvez não saber nem o que está acontecendo, mas aí você também não vai tratar como coitadinho ou como se fosse algo do tipo. Muitas vezes você vê pessoas, a gente conversava em um outro momento sobre a faculdade, por exemplo. Às vezes você precisa de uma ajuda e as pessoas negam essa ajuda. E uma coisa tão simples pode mudar o rumo da vida, o nosso caminhar. A gente precisa ser mais amigo, ser mais companheiro. Não é você querer amar o próximo como a si mesmo, porque tem gente que não vai conseguir. Isso é fácil. Mas a partir do momento que você passa a respeitar, você passa a entender que o outro é importante também. É o direito à cidadania. Ah, Marcos, mas está falando muita coisa, eu queria saber de onde é que tu puxa isso, se é da tua cabeça. Livros. Eu adoro livros. Então, você tem aí A Epopeia Ignorada, do Otto Marques da Silva, um livro tirado de 86, super fácil de baixar na internet. Outro livro muito bacana, A História Política da Pessoa com Deficiência, em que a gente vai entender como se formam as organizações sociais das pessoas com deficiência que lutam por seu direito. Caminhando em Silêncio, do professor Emílio Figueira, e um outro livro que fala sobre a história da pessoa com deficiência, esse no Brasil. O meu casinho de Sasaki, todos os trabalhos públicos que tem sobre acessibilidade na sua essência, sobre inclusão, sobre desenho universal. Então, assim, é necessário a gente ler sobre essas coisas para que a gente não fique só no achismo. Ah, eu penso que seja isso, eu acho que seja aquilo. Não. Nós somos o que somos e quem somos. Então, nós temos um arcabouço teórico todo atrás, e jurídico também. Só para tu ter uma ideia, tá? A primeira vez que eu li sobre pessoas com deficiência aqui no Brasil, a data que eu li, a primeira data que se preocuparam com isso, com esse tema, foi 1953. Então, desde o século XIX, no Brasil, se vem discutindo esse tema, certo? Até mesmo antes, mas em outros contextos. Só que a pessoa com deficiência, ela vem entrar de fato dentro da política pública do Brasil,
na de educação foi com Salamanca em 90, mas ela teve um boom maior em 2008, com a consolidação dos direitos da pessoa com deficiência da ONU, que o Brasil ratificou em 2008 e sancionou aqui em 2009. E com isso é que ele criou a Lei Brasileira de Inclusão, que é de 2015. Olha como é pertinho. A lei que instituiu a Libras como segunda língua vernácula do país foi datada de 2002. Teve outra lei em 2005. E até agora, a Libras se instituiu como uma língua dentro do métier da educação como um todo, dentro do português da matemática. Ou seja, ela está tendo um espaço dentro das faculdades, em alguns cursos, um período de 6 meses, em que são no máximo 2 aulas, em que muitas vezes a pessoa entende um pouco da datilologia, mas ela não entende da história das pessoas. E aí morre naquilo e toca-se o barro. A gente precisa compreender a pessoa de uma forma crítica, e não de uma forma simplificada. A pessoa cega, como eu falei, não é a bengala, não é apenas o braille. A pessoa cega é a pessoa. O braille e a bengala são recursos. A pessoa cega não é apenas um ser que precisa de ajuda, mas é um ser que tem deveres. E ama. Muitas pessoas pensam que pessoas com deficiência não têm sexo. Então, só para você ter uma ideia, que a vida sexual de pessoas com deficiência é ativa, como qualquer conceito. É necessário a gente compreender, dentro do nosso contexto cultural, que nós devemos requerer os nossos espaços. Não apenas nós, pessoas com deficiência, que somos os principais protagonistas de tudo isso, mas vocês que também são tendenciosos à causa, se juntar para que a gente faça essa revolução, para que a gente conquiste os nossos espaços e para que essa sociedade seja plural. Uma coisa que uma amiga minha fala, diz lá, ela diz algo que eu acho super interessante e eu compro essa ideia. Gente, se eu trabalhar acessibilidade, eu não trabalho apenas para a pessoa com deficiência, eu trabalho para todos. Por isso que a história do Brasil é universal. Se eu passo uma calçada... Fala só um pouquinho mais alto. Pronto, cheguei mais perto aqui. Pronto. Se eu faço uma calçada e eu faço uma calçada acessível, essa calçada é para um cadeirante, é para um moletante, mas é para uma mulher grávida, é para uma pessoa que quebrou uma perna, é para um idoso e até mesmo para uma criança que está aprendendo a andar. Essa calçada, ela contempla a vários públicos, independente de ter um deficiência ou não. Ou seja, um exemplo simples de uma construção de algo faz com que a vida de muita gente mude. O que basta é compreensão. Tanto, principalmente do poder público, que tem o Estado em suas mãos, como da própria sociedade, que é quem também trabalha dentro dessa administração do Estado. Certo? A sociedade, principalmente, ela é a principal articuladora de tudo isso. O Estado ele tem o seu papel jurídico e político. E a sociedade tem o papel de verificar, de cobrar, de exigir e também de se auto-exigir os seus direitos e mudar também o seu conceito. Nunca está para mudar. E aí é que entra o nosso papel social, né? Sobre tudo isso que você está colocando. Porque nosso papel social diz justamente isso. O que é que eu vou fazer? Porque eu estou aqui como sujeito na sociedade. Eu existo, mas o que é que eu posso fazer enquanto papel social em relação ao tema da pessoa com deficiência? De que forma eu vou usar o meu papel social? O meu papel social é justamente isso, assim como você colocou. Não só quem tem deficiência, mas quem também não tem. Afinal, a gente coloca que nem todo ser humano, não existe uma normalidade que você vai ser perfeito em tudo. Né? Em algum momento, em algum aspecto, você vai ter, a gente está colocando a questão da deficiência em relação a que nem todo mundo vai ser perfeito em todos os aspectos. Né? A deficiência ela pode ser no âmbito físico, ela pode ser no âmbito visual, auditivo, mental, mas mesmo assim a gente tem que entender que a gente tem um papel importante sobre tudo isso que está acontecendo.
a gente enquanto profissional, a gente tem também que estar estudando sobre o que está acontecendo. Se eu vou atender uma criança com autismo, será que simplesmente eu vou atender aquela criança porque eu boto lá no meu cartão que eu atendo criança? Mas será que eu vou atender ela da mesma forma que eu atendo uma criança dita normal, né? A gente coloca dessa forma. E aí é muito interessante, porque quando a gente está falando de diagnóstico, por exemplo, de pessoas com deficiência, a gente coloca que é importante que antes do diagnóstico você busque saber pelo menos quem é, pelo menos não. É essencial você entender quem é aquele sujeito que está se apresentando para você, né? O nosso papel social também diz isso. Não é porque eu recebi um diagnóstico, não é porque aquela criança foi diagnosticada talvez com 3, 4 anos de idade, que a partir disso eu vou tratar ela para o resto da vida dela como se ela fosse apenas o diagnóstico. E é engraçado no sentido de que não deveria acontecer, que muitas vezes as pessoas se referem, é aquela criança, tia, quando a gente trabalha em escola ou em outras instituições públicas, que é aquela criança que é autista, ou seja, ela passa a ter, o nome dela passa a ser autista. Não, mas você não sabe qual é o nome dela? Como assim você vivencia com ela o ano todo, ou mais de um ano talvez, porque ela já está aqui há muito tempo, e você trata ela como se fosse aquela criança aquela criança que é autista, né? E aí esse trabalho deve ser construído. E aí vem aquela questão, né? A gente está trabalhando com criança. E aí como é que aquela criança escuta sobre esse assunto? Será que ela ouviu algum adulto? Né? Porque a gente sabe que o ser humano ele pode ser moldado, né? Ele vai construindo conforme o contexto que ele está inserido. Mas será que aquela criança também está recebendo uma educação que respeite o outro, sem tratar ela simplesmente como se fosse o autista? Né? Eu acho que o nosso papel social também diz respeito disso, da gente respeitar e, principalmente, entender aquela pessoa da forma que ela se apresenta para você. São pontos que você colocou muito interessantes, porque eu lembrei, assim, do outro lado do espectro, certo? Você tem Adolf Hitler, Goebbels e a lógica nazista. Uhum. A lógica nazista, ela trabalhou muito a mente das crianças, com desenhos que faziam dos judeus, como, por exemplo, imagem de monstros e de feras, e que os nazistas eles iam combater aqueles monstros que eram judeus. Outro ponto, na história do nosso país, os europeus, quando invadiram o nosso país, literalmente eles extinguiram uma boa parte dos indígenas e trabalharam as crianças. Com certeza eles trabalharam as crianças na lógica religiosa, na cultura europeia e etc. E assim cresceram as sociedades nesses dois polos, nesses dois espectros. Pensando nesse lado, eu penso também no seguinte: por que a gente não trabalha essas crianças? Se daquele lado ruim deu certo e daquele lado pior também deu, por que a gente não pega esse polo e inverte e trabalha essas crianças para o bem comum? Trabalha essas crianças, dá noção, como eu falei, Libras, Braille, orientação e mobilidade, acessibilidade atitudinal, cortesia, cordialidade. Por que não dá para trabalhar nesses pontos? Márcio, mas você está falando apenas no campo da educação? Não. A política, ela precisa ser transversal, trazendo para o nosso ponto, para pessoas com deficiência, para acessibilidade, para a inclusão acontecer de fato. A política ela deve acontecer em todos os aspectos. Olha, não tem como você trabalhar numa escola apenas uma coisa. Quando a criança chega em casa, ela vê outra. Você precisa envolver a família. Você precisa envolver a comunidade. Precisa se trabalhar muito com a comunidade. Precisa trabalhar com a família. A igreja tem um papel fundamental nesse ponto também, como um ponto de apoio, como um ponto cultural, dentro daquela realidade social. Quando eu falo na igreja, eu distingo as religiões, porque aqui
pode ser a religião A, B ou C. A própria comunidade, a vizinhança, ela precisa entrar nessa discussão, ela precisa ser parte de tudo isso. A associação comunitária daquele bairro precisa discutir isso, precisa trazer para esse âmbito, retirar esses estigmas que estão em nós ainda, do mudinho, do ceguinho, do aleijado, retirar tudo isso e deixar a pessoa na sua completude, e sabe, Bárbara, quando é que isso pode acabar, pode ser extinto da nossa sociedade, quando a gente ampliar o processo de educação, quando a gente chamar a cultura para vir com a gente, quando a gente chamar a assistência social para garantir os mínimos possíveis, e todas as vezes que estiverem nas palestras dentro da assistência social, trazer discussões desse tipo, garantir a autonomia, o protagonismo, a fala das pessoas, independente da forma que elas falam, seja da forma mais simples, a forma mais rebuscada, sempre ouvir essas pessoas, desmistificar tudo isso de uma forma respeitosa e harmoniosa, porque somos seres diferentes, e sempre procurar a dar ênfase ao diferente, sempre. E descomplicar esse diferente, que muitas vezes vem cheio de preconceitos. E esses preconceitos precisam ser excluídos. E esse é o nosso papel social. Por isso que é importante, isso que tu está falando é o que a gente chama de as redes, né? Interligar as redes, acionar as redes. A partir do momento que eu trabalho rede setor público, setor de assistência, setor educacional, a gente precisa entender que toda ação ela só vai funcionar quando a gente fortalece, porque a lei, a instituição, a Constituição Federal, ela está aí. Ela é de 88, ela sempre coloca isso. Mas o que falta hoje em dia para o setor público, para todos nós, são a efetivação das políticas públicas, que infelizmente ainda não acontecem. A gente fala de uma negligência, que essa negligência ela está presente nas nossas vidas desde muito antes, lá no Brasil colônia. Né? O Brasil colônia estava, a gente não tinha direito à saúde. Isso tudo vem sendo construído no decorrer dos anos, das transformações que a sociedade vai tendo e que a gente vai tendo conhecimento. É importante, a gente às vezes cobra do setor público, do Estado ou de outras instituições, mas a gente também tem que entender que a gente tem um papel sobre isso. Nós, eu enquanto sociedade, meu amigo, meu pai, minha mãe enquanto sociedade, a gente tem que trabalhar no sentido de que não vamos só colocar a culpa porque o governo é isso ou porque o Estado é isso. A gente sabe que o Estado é falho, mas a gente precisa ser mais atuante e entender que a partir do momento que eu marco... Eu estou ouvindo. Pronto. A partir do momento que eu me coloco como sujeito atuante em meio a tudo isso que está acontecendo, eu posso, em algum modo, contribuir para que o mundo seja melhor, para que o mundo seja inclusivo, para que o mundo seja respeitoso, não só com as pessoas com deficiência, mas com as pessoas negras, com as pessoas, com os homossexuais, porque isso tudo não é o que está nos representando, não é quem eu escolho, não é a minha orientação sexual, não é a forma como eu ando, não é a minha cor de pele. A gente precisa entender e se juntar para isso. A gente está numa sociedade que, se a gente não falar, se a gente não se impor, cada vez mais os nossos direitos serão negados. A gente tem que trabalhar para que o meu direito seja respeitado. Se eu tenho direito à saúde, por que essa saúde não é assegurada? Por que eu não tenho efetivações em relação às políticas públicas que lá na Constituição de 88 vem dizendo que eu tenho direito? Por que foi necessário criar uma lei específica para a pessoa com deficiência ou para a inclusão, né, na escola? Por que isso foi necessário? Por que a gente não trabalha na perspectiva de que, se é assegurado para todos a igualdade, a equidade, por que foi necessário criar leis específicas para atender a todo mundo? Lembra daquela frase que eu te falei da cachorrinização do cachorro e da gatinização do gato? Uhum. Nós somos os únicos seres
precisam fazer curso de humanização para aprender a ser humano. E olhe que nós somos seres evoluídos e construímos políticas para podermos viver harmonicamente em sociedade. Aí é que está a contradição de todos os fatos. Aí é que está a nossa posição enquanto segmento de pessoas com deficiência, a necessidade de se postar. Eu me imponho, enquanto pessoa com deficiência, eu preciso ter essa imposição identitária para que eu possa exigir o que de fato deveria acontecer, certo? Os prédios deveriam ser acessíveis. A gente vem discutindo isso, inclusive dentro do campo da cultura. Como é que a gente pode acessibilizar? Mas em determinado espaço, uma pessoa com deficiência física não vai poder subir. Como é que a gente vai fazer para ela poder acessar? Ela não vai poder acessar. Então, o que é que a gente vai fazer? Vamos pensar juntos. A gente precisa contemplar as especificidades para que a gente consiga contemplar a política macro. Eu estava lendo ontem Antônio Gramsci, num dos livros dele, que ele fala sobre os cadernos do Pássaro, que ele parafraseia o Maquiavel. Ele diz o seguinte, que a política macro precisa ser feita por políticas, por micropolíticas. E nós, pessoas com deficiência, precisamos fazer a nossa parte. Nós devemos fazer a nossa parte. Nós devemos correr atrás. Nós precisamos exigir condições. Nós precisamos se portar, nós precisamos falar. Porque passamos muito tempo calados. Muito, muito mesmo. Tem instituições que nasceram, foram capitaneadas pelos pais, pelos amigos, por outras pessoas. A nossa vez chegou. A gente precisa, dentro de vários espaços, estar falando como é que a gente quer, como é que a gente deseja, o que o Estado e a sociedade se propõem. E nós vamos construir juntos. Nós não estamos aqui como inimigos, mas a gente está aqui se propondo e se abrindo ao debate. Vamos construir junto? A gente traz construções junto com vocês para formular uma sociedade, se não o ideal, mas o mais próximo possível. Tem mais alguém? Mar, a tua câmera virou, foi? Pronto. Temos uma pergunta, deixa eu só subir aqui. Da Ângela Souza. Ela complementa, né? Aqui, Mar, percebi que esse cenário de pandemia / isolamento, as pessoas com deficiência têm utilizado bastante as redes sociais para tratar de vários assuntos em videoconferência. Ela pergunta qual a sua análise sobre isso. Bem, as tecnologias assistivas digitais. Aí é um ponto legal. Assim, hoje, com esse quesito das tecnologias, nós, pessoas com deficiência, em quesito as pessoas com deficiência visual, a gente tem discutido muito sobre isso e, através das nossas discussões, também vem trazendo produtos, demandas, soluções. Por exemplo, a gente traz um aplicativo e vem testar esse aplicativo. Consegue a acessibilidade dele e já consegue formular vídeos. Eu já vi pessoas com deficiência física fazendo vídeo de como higienizar a cadeira de rodas. Pessoas cegas fazendo como higienizar a bengala, onde ser guiada, se pegava no braço, se pega no ombro. Familiares de pessoas com deficiência intelectual falando sobre estratégias pedagógicas que estão utilizando junto aos professores de determinadas escolas para poder fazer com que seus filhos tenham as tarefas de casa. Ou seja, a tecnologia, essa tecnologia digital, ela vem de uma certa forma nos ajudando. O Instagram, a gente está fazendo uma crítica muito grande porque ele ainda está muito inacessível para nós. Mas, por exemplo, ferramentas como a do Facebook, ferramentas como a do YouTube, o próprio WhatsApp, eles estão ampliando as nossas discussões e estão fazendo, por exemplo, a gente chegar a discutir com pessoas que jamais a gente imaginava. Tive uma reunião recentemente com um participante de São Paulo, outro do Mato Grosso do Sul, o pessoal aqui do interior do estado de Iguatu, Paracuru, Jucás e de
de outras cidades. Maranguape também, por exemplo, Sobral. E aí, como é que a gente ia conseguir juntar todas essas pessoas, mesmo no dia convencional, que o vírus não tivesse vindo e tal? Seria muito difícil. De uma certa forma, o ser humano, Angela e Bárbara, tem um poder de resiliência tão grande, inclusive nós, pessoas com deficiência, modéstia à parte, que a gente pega algo que é inacessível e vai buscando métodos e meios, criticando aqui, criticando acolá, mas de acessibilizar. E a gente vai batendo mais tanto, chega numa hora em que a gente consegue, em que a gente conquista. E aí a gente não quer só isso, a gente parte para outros. Acessibiliza, manda para os colegas e vai para outros rumos. É assim a nossa dialética. Marcos, a gente tem outra pergunta. A Martinha, ela pergunta, Marcos, o que aprenderemos nós, pessoas com deficiência, com esta, direcionando para a Covid? Ela pergunta, o que a pessoa com deficiência pode aprender, né, com a situação da Covid-19. Muita coisa. Mas vamos lá. Higiene pessoal. Essa questão da higiene pessoal, que não é apenas da pessoa com deficiência, mas da sociedade, se torna praticamente um mantra na nossa vida. A história da máscara, a história da limpeza, como eu falei aqui, das bengalas, da limpeza da cadeira de rodas, da limpeza da muleta, da limpeza do andador, do apoiador, da limpeza de todas as tecnologias que a gente tem para poder se locomover. A confiança também, porque, por exemplo, as pessoas que precisam de guias, pessoas surdo-cegas, pessoas cegas, pessoas com baixa visão, que necessitam de guias videntes, muitas vezes vão procurar aquela pessoa de mais confiança, aquela pessoa que exigir daquela pessoa, daquele guia vidente, que ele tenha uma higiene específica. O nosso cuidado vai ser maior enquanto abraçar, enquanto chegar próximo. Porque entendamos uma coisa, o lockdown acabou aqui em Fortaleza. O isolamento social não, e o possíveis a gente vai estar procurando, seja dentro do Ministério da Saúde, seja dentro da Secretaria de Saúde do Estado. Inclusive, vamos estar trazendo para nós, ou seja, mudança de coração e até mesmo de cultura. Tá me ouvindo, Bárbara? Agora eu tô. Oi. Pronto. Mais alguma pergunta? A Celinha coloca, atuo na rede pública e tenho visto o distanciamento do acesso à internet de crianças de baixa renda. Que perspectiva podemos ter a esse respeito? Bem, o negócio da internet para essas crianças de baixa renda é outro ponto de discussão muito grande, inclusive dentro do cenário que a gente tem, da crítica que eu fiz ao poder público. É necessária, pelo menos no caso das escolas, se possível for, pelo menos algumas escolas estão atuando assim, fazendo exercícios e deixando na casa das crianças, se possível for. A questão da tecnologia, a tecnologia como a internet, por exemplo, seria necessário. Existia um projeto no governo estadual, uma época, em que foram doados computadores, e era até um projeto chamado de UCA, que era um computador por aluno. A rede pública principal aqui de Fortaleza fez a distribuição de vários computadores para várias crianças. Hoje eles não conseguiram mais fazer isso. Acharia super importante se o poder público sentasse para discutir isso, certo? Porque nessa nova modalidade de educação, que não atende a todos os públicos, ou seja, entre 4 crianças ou 4 pessoas, uma tem acesso à internet. Para você ver que a discussão é bem ampla. Essa uma que tem acesso à internet, muitas vezes essa internet dela não é de qualidade. E aí até para assistir uma aula pela internet é difícil. Então é necessário que o poder público, a própria Secretaria de Educação, ou até mesmo o próprio Ministério
da educação entre nessa discussão e amplie essas possibilidades, seja fazendo doação de computadores para as pessoas que precisam, seja abrindo pelo menos as escolas para que as crianças possam fazer acesso às aulas, seja, digamos, um grupo de 30 crianças, seja, sei lá, são 6 dias, cada um com 5 crianças, já que a gente tem um amplo espaço, se essa escola tiver uma sala de multimeios. Então, traçar estratégias para que essas crianças possam ser acompanhadas. O que não dá é deixar essas crianças sem educação. Não tem como. E se essas crianças têm deficiência? E se a única forma dessas crianças terem o conhecimento é através do Braille, por exemplo? Essas crianças não têm o acesso ao Braille. Se essas crianças precisam de um tradutor intérprete de Libras, se essas crianças precisam de uma leitura facilitada. E aí, com todas essas especificidades, que é necessário o poder público sentar e pensar também, certo? Para traçar projetos para a educação inclusiva, para a educação especial e para trazer, de uma certa forma, essa discussão à tona e trazer resultados. Essa justamente, eu estava conversando com a secretária, Marcos, e ela estava justamente colocando essa questão voltada para as aulas de ensino, né, da tecnologia. Como é que vai se adequar um módulo ao ensino online, se a gente sabe, principalmente no interior, aqui em cidade grande, em Fortaleza, né, a gente já sabe a dificuldade. Imagina no interior, que a gente pega o distrito do interior, que às vezes que nem rede para pegar a internet tem, não pega as linhas de telefone. Aí como é que você vai começar as atividades voltando na modo online, né? Coloca, se essas crianças elas não estão tendo acesso? De que forma o ano curricular vai ser colocado, vai ser contabilizado, né? Por isso que a gente está... E o pessoal lá de esse município agora, certo? Está fazendo. Está tendo acompanhamento por uma professora especialista, né, em atendimento educacional especializado. Eles estão imprimindo na escola as tarefas e levando para casa. As tarefas até essas crianças. Essas crianças fazem as tarefas e entregam a elas. Então, assim, é a solução? Não, é paliativo. Mas são estratégias que precisam ser pensadas, porque, inclusive, o próprio poder público foi pego de supetão por uma pandemia em que todo ele também está se reorganizando. É por isso que eu digo que o processo de inclusão é um processo de vamos trabalhar juntos. O que é que vocês não sabem que a gente pode ajudar? E o que é que a gente não sabe que vocês podem nos ajudar? E como é que nós, poder público e sociedade, podemos contemplar? Eu acredito que é essa hora, o secretário do Estado de Educação, seja ele do município, seja ele do Estado, seja o ministro, enfim, eles sentem, também cheguem aos professores, os CREDs, por exemplo, façam reuniões virtuais e procurem traçar estratégias, porque alguém tem ideia de como contemplar. Alguém tem ideia de como chegar até lá. De uma certa forma ou de outra. O que necessita, eu volto ao princípio do diálogo. A gente está numa crise de uma pandemia que ela não é apenas um vírus. Ela é uma crise de informação e de articulação. A união, né? E que quando a gente... Alô? Oi, Marcos. Oi, estou te ouvindo. E que quando a gente volta, a gente, principalmente, porque, como você colocou, todos nós fomos pegos de surpresa, né? A gente teve uma ruptura muito rápida que ninguém estava esperando. E aí é interessante que a gente também já está pensando sobre isso, que quando a gente voltar, a gente começa a partir do momento de a gente estar se unindo, né? Mas que a gente possa estar trabalhando as relações e acolher não só os professores, os alunos, mas não voltar aquela rotina de antes. Vamos lá, amanhã a gente já vai voltar às aulas e vamos começar com a matéria de português seguindo o calendário anterior.
não sendo dessa forma, né? A gente tem que se reorganizar e entender que essa situação, por ter pego todos nós prevenidos, né? Não é a nossa primeira pandemia, mas é a primeira que nós estamos vivenciando. Então, por isso é importante que a gente, quando volte às aulas, que a gente possa trabalhar, por exemplo, fortalecer, na verdade, o trabalho das habilidades socioemocionais, que a gente vai poder acolher esses alunos e a partir do momento que você trabalha junto com a rede, né, que você intersetorial, você vai poder colocar que aquela criança, por exemplo, infelizmente a gente sabe que está tendo os óbitos, né, que aquela criança que teve algum familiar que chegou a falecer em decorrência do vírus, que a gente possa estar acolhendo, né? Que a gente possa estar encaminhando, talvez, para um acompanhamento no setor da saúde, ou acompanhar aquela família. A gente vai precisar da saúde, principalmente para, por exemplo, fortalecer ainda mais o programa Saúde na Escola, que ela vai levar um profissional e vai orientar as crianças a como se higienizar daqui para frente. Né? Não só a pessoa com deficiência, como você já colocou, mas todos nós precisamos nos reinventar em relação à higienização, em relação à alimentação, em relação à forma como a gente está buscando o nosso bem-estar, porque a gente sabe que é preciso isso, né? Enquanto saúde mental, a gente tem que entender que a saúde mental não é só o aspecto psicológico, mas também é o aspecto físico. E esse momento é para mostrar que se a gente não se unir, a gente não vai conseguir passar por toda essa situação que a gente está vivendo agora. Os nossos afetos, eles precisam ser mais expressados, na verdade, né? A gente precisa ser afetado mais para que a gente possa conseguir vencer e passar por tudo isso. Eu vou te dizer uma coisa, viu? E se prepare. A educação, psicologia, serviço social e as demais ciências humanas, porque depois desse período, que vai ter vida não vai estar muito bem. Nós somos seres interrelacionados. E a nossa vida toda a gente está com outros seres, outras pessoas, inclusive nós brasileiros, que abraçamos, que nos aproximamos, a gente tem um importante diálogo. Quando a gente é literalmente castrado da nossa liberdade e por uma questão de saúde, por uma questão legal, princípio, nós precisamos proteger os nossos conceitos. E aí, oi, esse processo reflexivo, está ouvindo? Eu estou escutando agora. Esse processo reflexivo que a gente está passando, ele serve justamente para isso, para a gente se entender enquanto ser. Que somos? Um vírus como esse não mata praticamente nenhum bicho. Um vírus como esse não mata árvore, não mata formiga, mas um vírus como esse mexeu na sociedade de tal forma em que a cultura, a educação, a saúde, a assistência social, o emprego e renda, a concepção de sociedade precisou ser revista, toda ela revista. Tem gente que não apresentava nada de depressão, hoje com sintomas depressivos. Tem pessoas que antes eram superativas, hoje estão meio abatidas. Voltando para o nosso público, o segmento de pessoas com deficiência, que estavam em um processo de desenvolvimento educacional, social, cultural, teve que parar todo esse processo por causa disso que está acontecendo. E aí, a gente está meio que como se fosse num caminhão a 180 por hora, em que ele lá na frente vai ter que puxar o freio de mão e brecar. Ele vai dar um freio brusco e a sociedade vai toda sair. E quando essa sociedade sair cheia das mazelas, cheia dos problemas que tem, quem vai abraçá-las vai ser a ciência. Em todos os seus campos, todos os seus aspectos. Na cultura, na política, na educação, em toda a ciência. Claro e evidente, a sua fé, que é o que está segurando
muitos brasileiros hoje é a fé dessas pessoas. É por isso que eu vi recentemente uma missa sendo rezada com um intérprete ali do lado, contemplando esse processo. E aí, quando você vê tudo isso, você fica pensando, poxa, a gente precisa dar o nosso parecer. A sociedade, ela está tendo essa transformação Não, e o segmento de pessoas com deficiência precisa chegar a esse ponto também. desculpa por te interromper, mas a gente acabou que está com o tempo quase entrando no limite. Então, vamos para os finalmente. Vamos finalizar? Desculpa, Celinha, por não. A gente pode em outro momento discutir outros pontos. Ela só pediu para a gente falar sobre o sofrimento físico e a violência doméstica. Infelizmente, é um assunto que acontece, não é nenhum assunto, né? A gente não vai poder discutir. Oi, Marcos? Tem crescido bastante, inclusive. Eu não entendi. Tem crescido bastante, inclusive, a Sim, violência doméstica e o sofrimento físico. principalmente porque as pessoas estão tendo que conviver, né, com as pessoas, com os abusadores nesse período. Eu queria só eu vou agradecer e depois eu passo para ti, tá, Marcos? Brevemente. Eu queria agradecer o Marcos pela disponibilidade dele. Para mim é um prazer enorme estar aqui nesse momento, poder dividir essa live com ele. Eu também queria agradecer a todos vocês que participaram, a todos que comentaram. Também queria agradecer a Biolar, né, que é o Nicolas, que nos emprestou o Nicolas Inventor. Para quem não viu o nosso cartaz, a imagem que representa a deficiência física como cadeirante, tá? Queria agradecer o Marcos, que não só hoje esteve participando da live, mas que também se dispôs a gravar um vídeo. A Secretaria de Educação de Madalena, ela todo dia fica postando algumas atividades voltadas para as crianças também com deficiência. E aí o Marcos aceitou gravar um vídeo, nos mandou, a gente vai estar postando no decorrer dessa semana, porque a gente chamou vários profissionais, educador físico, fisioterapeuta, o Marcos representando o conselho, também tivemos a nutricionista, todos voltados para dar orientações, principalmente para as crianças nesse período. Queria também agradecer a Secretaria de Educação, né, e também as redes lá de Madalena, que foi onde eu comecei a trabalhar com as pessoas com deficiência. Agradecer a Flávia, a Antônia, que é a responsável pelo grupo lá de União, que é um distrito de Madalena. Obrigada, Marcos. Obrigada por tudo. Eu também agradecer aqui ao Bill, né, um filme que ele está aí escrevendo mesmo, que é o do Nicolas Inventor. Um filme muito interessante, baseado na história de um menino cadeirante, sonhador, não leva a deficiência como fator de penúria, mas como um passo para revolução, para a construção de uma nova vida. Quero agradecer também a todo mundo que participou, também no nível de trabalho, a todo mundo que assistiu, o pessoal das secretarias, o pessoal do conselho, o povo em geral, meus amigos em geral, todo mundo que me admira. Enfim, e passar um recado para vocês, que deficiência não é doença, que deficiência é característica. Pessoas com deficiência sempre irão estar lutando por seus direitos. Estejam onde elas estiverem, vão estar requerendo a garantia ao direito, à dignidade, ao respeito. Então, gente, nada sobre nós sem nós. Qualquer coisa que foi desenvolvida, feita ou relacionada à pessoa com deficiência, chame as pessoas com deficiência do seu município, do seu estado, para discutirem com vocês a melhor forma. Agradeço de coração. Obrigadão também, Bárbara, por tudo, e estamos juntos nessa, tá bom? Um forte abraço. Marcos, eu esqueci o nome do rapaz que fez a descrição da imagem. Para quem não sabe, a nossa imagem teve uma descrição especial. É o Cleed, né? Cleed.
Clístenes. Clístenes. Isso, ele que Isso. fez a nossa descrição. O Paulo está mandando um abraço. O Paulo é seu amigo, está mandando um abraço. Várias pessoas conhecidas suas aqui. E, então a gente vai finalizar. Tá, obrigada. Mais alguma coisa, Marcos? Não. Ah, e outra coisa, a gente se cala nessa live, viu? Mas em outras e com outros que virão, tem muitas outras pessoas com deficiência no campo do trabalho, no campo da cultura, da saúde, emprego e renda, direito social, direito civil, ou seja, tem pessoas com deficiência por todo mundo. Vão estar aí discutindo, sempre levantando a bandeira da inclusão e da acessibilidade. Pois um abraço. Um abraço, Marcos. Obrigada, gente. Obrigada por todos que participaram, Tonili, companheira do Marcos, né, amiga de trabalho, quer dizer, companheira de trabalho. Obrigada e até a próxima, tá? Tchau. Tchau.